Vamos lá. Foi nada, tá tudo certo. Pessoal, bom, primeiro, né? Eu tô fazendo para vocês aqui, boa noite. Aninha, boa noite. Eu tô fazendo para vocês aqui o questionário para P1, ok? Por enquanto tá com 15 questões, algumas vocês já viram, outras não, tá? É um questionário de revisão para P1, certo? A P1 mesmo eu vou disponibilizar para vocês na segunda-feira, tá? Na verdade eu tinha que ter dado esse questionário na semana passada, mas aí eu vi que essa semana ia ter um assunto que vai entrar para o meio, tá? Então eu deixei para essa semana. Vocês vão responder esse questionário até segunda-feira, tá? E na segunda, boa noite pessoal, quem entrou. Na segunda-feira eu disponibilizo a prova para vocês fazerem até quinta, ok? Pode ser? Tudo bem? Então tá aqui, ainda não tá liberado para vocês, tá? Eu tô fazendo ainda, porque tem um assunto de hoje que eu quero colocar aqui no questionário também. E aí depois eu já libero, tá bom? Então, eu já vou liberar hoje já. Depois eu só vou fazer mais uma questão agora de energias mecânicas. E aí a gente coloca lá também, tá bom? Beleza. Vamos para a aula. Hoje a gente vai falar... Deixa eu começar a gravar aqui. Ah, já está gravando. Hoje a gente vai falar, pessoal, dando continuidade para a nossa disciplina, nós vamos falar sobre energias mecânicas. Energias mecânicas e o princípio de conservação de energia. Ok? Bom, energia mecânica, pessoal, a gente recorrentemente vem falando, né, ao longo das aulas, a gente cita de vez em quando, mas hoje a gente vai ver o que são essas energias mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente se depara com um fenômeno físico, a gente acaba deixando passar algumas coisas, né, que trazem mais complexidade de problema, descrevem de uma maneira mais exata o que está acontecendo, tá? Por vezes a gente não faz isso de propósito. Por vezes a gente faz isso de propósito para analisar o problema primeiro de uma maneira mais simples e depois de uma maneira mais elaborada. A gente aqui, pessoal, está vendo os nossos problemas de maneira mais simples primeiro, tá? Vocês vão ver de maneira mais elaborada um pouco mais para frente no curso, certo? Então, o simples cair de um objeto envolve conceitos que foram explorados por anos pela comunidade científica aí, certo? Principalmente lá no século XVIII, né, e no século XVI com Galileu, no século XVII. Século XVIII com Newton, né? Beleza? Então essa observação sistemática e investigativa aí, que está dentro lá daquele método científico que a gente falou até no começo da nossa disciplina, né? O Milton entrou. Ele fez com que o homem evoluísse, né, e construísse as bases do entendimento físico, né, que é embasamento para diversas tecnologias, ok? E aí quando a gente acaba falando em energia, a gente só pensa em coisa nova, né, em energia limpa, renovável, energia química, energia elétrica, a gente pensa nessas coisas, tá? Mas, deixa eu desativar aqui, mas... Ô, meu filho. Ô, Antônio, depois desativa o teu áudio aí, por favor. Mas, pessoal, a energia, ela é algo que a gente vem analisando por diversos anos atrás, tá? Até chegar hoje no que a gente conhece aí por energia elétrica, energia mecânica, energia química e tudo mais, tá bom? Bom, então a palavra numa célebre frase, né? Eu coloquei aqui, no universo. Ô Antônio, desativa o áudio aí para mim, fazendo um favor. Obrigado. Ó, vocês devem já ter visto essa frase, né? No mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É do Antoine Lavoisier, né? E ele abre espaço para a gente fazer estudo dos princípios de conservação, ok? Então nós temos princípio de conservação de massa, princípio da conservação da carga elétrica
E o princípio da conservação da quantidade de movimento, que a gente chegou a ver isso daqui, né, na aula passada. E também temos o princípio da conservação de energia, que é o assunto de hoje, tá? Então, desses princípios de conservação, a gente vê dois, né, que é da mecânica, é da quantidade de movimento e da energia, ok? O princípio da conservação de massa de carga elétrica vocês vão ver posteriormente, né? Então, pessoal, através do estudo do princípio da conservação de energia, a gente consegue estabelecer que a quantidade de energia inicial de um processo se conserva por meio de transformações em outros tipos de energia, ok? Então, no final, a energia que a gente tem lá, eu vou dar um exemplo da energia elétrica aqui. Essa quantidade de energia, ela se manteve em todo o processo, certo? Nós não ganhamos energia, nós não perdemos, ela foi se transformando em diversas outras energias. O exemplo que eu gosto de dar aqui, né, que é uma conservação entre energias, tanto de mecânica para elétrica e tudo mais, né, é o caso da hidrelétrica. No caso da hidrelétrica, veja só que a gente tem uma grande quantidade de água armazenada. Essa água armazenada, pessoal, é energia, tá? E a gente vai ver que ela é uma energia potencial. Ela tem potencial de se transformar em uma outra coisa, ok? Mas ela está lá paradinha. A partir do momento que a gente abre a comporta aqui, que ela começa a escoar, a gente já tem uma transformação de energia potencial, né, inicialmente, para uma energia cinética, que está relacionada com o movimento, certo? Essa energia cinética roda essa turbina aqui, certo? Rodando essa turbina, pessoal, nós vamos ter uma conversão de energia mecânica para energia elétrica, tá? Esse é um conversor de energia, né? A gente converte energia mecânica para energia elétrica, ok? Agora, dentro das energias mecânicas, a gente tem outros tipos de energia também, tudo bem? Agora, esse se mostra como um aparelho conversor de energia, beleza? Então, olha só. Lá na nossa hidrelétrica, a gente já tem conservação de energia. Então, toda essa energia que está armazenada em forma de água virou energia elétrica, tá? Ela pode ter se dissipado em forma de calor aqui, né, com atrito com a turbina, pode ter se dissipado também com atrito aqui com a tubulação, mas a energia total que tinha aqui na água foi toda convertida, ok? Em energia térmica, em energia elétrica, em energia cinética, tudo se transformou, beleza? Então, apesar desse conceito de energia ser um pouco abstrato, né, por a gente não conseguir ver energia, a gente pode descrever os fenômenos naturais por meio dessas transformações de energia, certo? Então aqui, ó, abaixo eu coloco alguns tipos de energia que a gente conhece, né? Porque a gente estava falando em converter uma energia para outra e tudo mais, né? Dentro dessa gama de energia, a gente tem a energia elétrica, mecânica, nuclear, química, radiante e térmica, ok? Bom, a gente já deve ter ouvido falar em diversas dessas, né? A energia elétrica está presente no nosso dia a dia. Energia mecânica tem no nosso dia a dia toda hora, mas a gente vai contextualizar um pouquinho melhor. Energia nuclear, pessoal, é o princípio de funcionamento lá dos reatores nucleares, né? das usinas nucleares e tudo mais. Energia química está na pilha, ok? Energia radiante é por conta das ondas e energia térmica é transferência de calor, que vocês vão ver no próximo semestre, ok? Então, ó, engoli um cabelo aqui. Ó, ainda nesse semestre, nós vamos ficar por conta das energias mecânicas. Então, ó, dentro desse quadrinho aqui, nós vamos separar o nosso tempo só para ver essa daqui, ó, certo? A energia mecânica, porque nós estamos vendo fundamentos de física mecânica, então nós vamos ver energias mecânicas. Então, essa energia aí, pessoal, eu já falei, né? Ela nunca desaparece, tá? Ela tá lá de algum jeito, ela se transforma em outra coisa e aí a gente vai nessa constante transformação, certo?
A energia armazenada, a gente vai dar um nome de energia potencial, que ela pode ser química, elétrica, elástica, gravitacional, certo? Então eu coloco aqui um exemplo desse bonequinho aí, né, com essa vara. Percebam, pessoal, que o bonequinho, quando ele está com a vara na mão, né, na hora que ele encaixa ela e projeta, né, para envergar a vara, e na hora que ele está projetando a vara inteira envergada, essa vara tem uma energia potencial elástica. Então, quer dizer, ele tem a possibilidade de conseguir ir, né? Essa energia potencial elástica, ela vai se transformar numa energia cinética. Ok? Porque transformou a energia potencial elástica da vara em movimento. Movimento, energia cinética. Beleza? A partir do momento que ele está aqui, largou a vara, ele está aqui em cima, tá paradinho assim para começar a cair. Na hora que ele está parado para começar a cair, naquele instantezinho, ele tem uma energia potencial gravitacional, que é por conta da diferença de altura. Quando ele começou a cair, essa energia potencial gravitacional se transforma novamente em energia cinética. Ok? Então vejam que a gente tem aqui nesses 3 quadrinhos toda a transformação de energia, de uma energia potencial elástica para uma energia cinética, que se transforma numa energia potencial gravitacional e, enfim, numa energia cinética. Ok? Então, já falei todas as energias que podem ser contempladas dentro da energia mecânica, né? Então, eu peguei essa energia mecânica e destrinchei em 3, ó. A energia mecânica, pessoal, pode ser dividida então em 3 partes. A energia cinética, que está relacionada ao movimento. A energia potencial gravitacional, que é relacionada à posição do campo gravitacional. Eu vou mostrar por meio de equação, acho que fica um pouco mais fácil. E a energia potencial elástica, que está relacionada com a deformação dos corpos. Tá? A gente vê muito, né, no ensino médio, se vocês lembrarem aí, né? A gente vê energia potencial elástica em mola. Só que não é só em mola. É em qualquer material que se deforme elasticamente. Tá? Eu vou mostrar o que é deformação elástica. Mas qualquer deformação elástica causa uma energia potencial elástica. Ok? Então, para vocês saberem, né, contextualizarem aí, anota no caderno. Energia mecânica, né, dentro, a gente separando aqui, né? Dentro de energia nós temos energia mecânica e dentro da energia mecânica nós temos energia cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Ok? E é claro, né, pessoal, a energia mecânica é aquela que pode ser definida como a capacidade de um corpo em realizar trabalho. Então, se o corpo tem possibilidade de realizar trabalho, quer dizer que ele tem uma energia mecânica nele. Ok? Então, quando essa capacidade de realizar trabalho está relacionada com o movimento, é chamada de energia cinética. Porém, se a capacidade de realizar trabalho estiver relacionada com a posição do corpo, ela é chamada de energia potencial, que pode ser elástica ou gravitacional. Ok? Então, ó, mais uma divisão. Nós podemos dividir, ó, capacidade de realizar trabalho com movimento, energia cinética. Capacidade de realizar trabalho relacionada com a posição do corpo, deslocamento, coisa do tipo, elástica ou gravitacional. Tranquilo? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Eu estou falando muito rápido? Tá dando para acompanhar? Beleza. Só vou pedir para ver como você aumentar a tela, tá pequena. Ah, tem, desculpa. Melhorou? Melhorou sim, é que não dava para ver o que estava no quadrinho. Não sei se o pessoal está conseguindo, eu não estou conseguindo. Tá Se botar aí de apresentação fica ruim, né? Que aí você não vê a gente. Aí eu não vejo vocês. Não, beleza. Tá, já dá para ver. Dá para ver? Se vocês quiserem anotar aí, pode anotar, tá? Eu espero um pouquinho.
Então tá. Bom, então pessoal, ó, divididas as nossas energias, vamos começar a falar de cada uma delas separadamente, ok? O valor da energia cinética, que eu chamo de E, com um Czinho embaixo, de um corpo em movimento, depende do valor da sua massa, tá? E também do valor da sua velocidade, certo? Então, olha só, para eu falar que um corpo tem energia cinética, ele tem que estar em movimento, certo? Aqui, pessoal, essa velocidade ainda é velocidade constante, ok? Nós não vamos ver variação de energia, coisa do tipo, tá? Então, essa velocidade aqui é velocidade constante, ok? Ah, Raul, mas e se eu quiser saber a energia de um corpo que está se movimentando com velocidade variável, né? Você pode, mas você vai ter que separar instantes de tempo, porque essa velocidade varia, a energia também vai variar, ok? Então percebam, ó, que a energia cinética é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, ok? E claro, né, depende do movimento. Beleza, pessoal? Bom, energia potencial gravitacional. Esse daqui, ele vai depender diretamente da massa de um corpo e da altura que ele está localizada em relação ao solo, certo? Ele é uma energia potencial gravitacional e o próprio nome já diz. Ela tem um potencial por conta da gravidade, ok? Ainda, o nosso corpo, pessoal, aqui em estudo, ele está paradinho. É como se a gente estivesse segurando esse corpinho aqui, ó, tá? Essa peça está sendo segurada ali em uma determinada altura, tá? Então, o valor da energia potencial gravitacional acaba sendo, ó, massa vezes a gravidade, que nada mais é do que a força-peso, vezes a altura. Percebam que quanto mais alto estiver o meu corpo, maior vai ser a energia potencial gravitacional. Ok? Até aqui alguma dúvida? Não, dissipação de energia ainda não chegou, Eduardo. Nós vamos falar aqui. Eu falei só de maneira geral. Eu vou explicar com a equação também. Tá bom? Aí vai ficar mais claro. E se não ficar claro aí, perguntem, hein? Tá? Bom, então, ó, vimos duas energias já. Energia cinética, potencial gravitacional. Ok? A terceira energia, pessoal, ela é um pouco mais complexa, né? Que é a energia potencial elástica. Certo? Então eu falo aqui, né, que existe uma grande quantidade de materiais que tem a característica de se deformar elasticamente, quer dizer, eu consigo deformar ele, por exemplo, uma régua. Você consegue entortar ela um pouco, né, mas sem quebrar, sem ela ficar torta permanentemente, né, você consegue deformar ela um pouquinho. Assim como uma mola, ok? Então se aplicou uma força externa numa régua, por exemplo, né, se segurando ela verticalmente, se aplicou uma força nela, ela vai dar uma entortadinha, mas ela vai voltar ao lugar na hora que você soltar. Ok? Então, por vezes aí, essa energia aplicada excede esse limite elástico. E aí causa uma deformação permanente. Isso daí pra gente não é interessante, tá, pessoal? A gente só está interessado em uma força que só deforme elasticamente o material e não de forma permanente. Você tem que deformar e voltar, certo? Como se funcionasse como uma mola mesmo, tá? Então, em caso de deformações elásticas, a gente percebe um fenômeno curioso, que o material, quando deformado elasticamente, ele acaba armazenando energia imposta por ele, imposta nesse corpo, por meio da força que eu estou aplicando, certo? E essa energia, ela vai ser liberada em um outro momento. Que momento? Quando eu soltar o corpo, liberada essa força. Então, ó, se eu aplicar uma força na minha régua e soltar, ela vai ir com tudo para frente, tá?
Só que a energia potencial elástica, pessoal, está relacionada com o momento em que o corpo está estendido, ou com o momento que uma força está sendo aplicada a ele, né? Só que na hora que eu solto, essa força virou movimento. Aí já foi uma transformação. Ok? Bom, e como que funciona dessa energia potencial elástica? Tá? Tomem como base uma mola, né, pendurada em uma das extremidades, né, amarrada, tá? E uma força atuando sobre essa mola, de maneira que a distensão sofrida é diretamente proporcional à força aplicada. Ok? Então, ó, prendi a mola, apliquei uma força nesse sentido aqui. Tá? Vocês vão perceber que a mola vai se distender proporcionalmente à aplicação da força. Então vamos supor que nessa primeira situação a gente tem uma força F sendo aplicada. Nós vamos ter uma deformação X. Se a gente aplicar uma força de 2F, nós vamos ter uma deformação de 2x. Se a gente aplicar 3F, nós vamos ter uma deformação de 3x. Percebam que é proporcional, tá? Analogamente, quando a gente deita numa cama de molas, a compressão das molas é diretamente proporcional ao peso aplicado. Então acontece a mesma coisa. Se a gente está aplicando uma força-peso na mola, ela vai se deformar também, mas no sentido contrário. Ao invés de ter uma tração, vai ter uma compressão. Tá? E na hora que a gente sai da cama, a mola volta ao normal. Né? Por isso que tem algumas camas que eles colocam lá, né, peso máximo de 120 quilos, peso máximo de 300 quilos, porque senão vai deformar a mola mais do que o dimensionado, e aí o colchão vai ficar com aquele buraco. Ok? Então existe essa relação entre a força aplicada a um material elástico, né, e a deformação elástica que foi sofrida por ele. Ok? Então, isso é que essas grandezas acabam sendo diretamente proporcionais. Esse símbolo aqui, ó, é de proporcionalidade. Quer dizer que a força aplicada é proporcional à deformação, ou vice-versa, tá? A deformação é proporcional à força. Deixa eu ver aqui. Estendido ou contraído. Isso, Eduardo. Estendido ou contraído. Tá? Beleza? E aí, pessoal, para a gente fazer as nossas contas, esse fator de proporcionalidade aqui, ó, esse símbolo de proporcionalidade tem que se transformar em um fator de proporcionalidade. É algo numérico que vai fazer com que a gente tenha uma relação entre a força e a distensão da mola, ok? Então, ó, isso daqui, toda essa distensão da mola, essa deformação, é conhecido como lei de Hooke, ok? Lei de Hooke é bem famoso lá quando a gente estuda materiais mecânicos, né, e tudo mais, ok? Se alguém já viu, né? Essa lei aí ela é válida até o limite elástico de cada material, quer dizer, até o limite onde eu consigo deformar e na hora que eu solto, né, essa força sendo aplicada, o material volta ao normal, ok? Acima desse valor aí, deformação permanente, aí a gente não tem mais jurisprudência sobre isso, né? A nossa, como é que fala, né? A nossa limitação para ali, tá? E o fator de proporcionalidade que entra no lugar desse cara aqui, nada mais é do que esse K, ok? E quem que é esse K aqui, ó? Então, ó, a gente está vendo, né, que a energia potencial elástica ela é proporcional a esse K. Certo? Então, ó, ele é uma coisa, né? Ele é um fator que influencia na energia potencial elástica. Concordam? Porque quanto maior for o meu K, que o K aqui, pessoal, é a constante elástica desse material aí, ok? A constante elástica desse material, quanto maior for,
maior vai ser a energia potencial elástica, certo? E quanto maior for, maior vai ser a capacidade desse corpo conseguir se deformar elasticamente, ok? Então, olha, se o corpo consegue se o K dele é bastante alto, quer dizer que ele consegue armazenar bastante energia. Então ele consegue se deformar elasticamente, né? Bastante, né? E soltar toda essa energia de uma vez só, ok? E tem também a influência da deformação da mola, né? Que como entra o fator de proporcionalidade, essa deformação acaba ganhando um expoente 2 aqui, ok? E ela a extensão da mola ao quadrado também acaba sendo proporcional, né, diretamente proporcional à energia potencial elástica. Então, quanto maior for a deformação, já que é diretamente proporcional, quanto maior for a deformação de um corpo, maior vai ser a energia potencial elástica guardada nesse corpo. Então, a energia potencial elástica armazenada é proporcional ao quadrado da deformação, certo? Se nós temos energia potencial elástica proporcional à constante elástica da mola e energia potencial elástica também constante à deformação dessa mola, nós vamos ter que a energia potencial elástica é dada pela constante de mola vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. Ok? Ô Raul, de onde vem esse dividido por 2? Isso daqui, pessoal, é porque a deformação acaba sendo a área de uma determinada curva do material, né? Aí já entra em ciência dos materiais e tudo mais, tá? E quando eu calculo a área dessa curva, ela acaba virando um triângulo. E como o triângulo ali, né, é base vezes altura dividido por 2, né, a área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2, esse dividido por 2 acaba saindo dali. Tá bom? É por isso que eu tenho esse 2 aqui. Mas não se preocupem com ele agora, tá? Isso é teoria de ciência dos materiais, é outra coisa. Só se preocupem que um material sendo deformado, a energia potencial elástica dele é dada por kx ao quadrado dividido por 2. Beleza? Pessoal, até aqui alguma duvidinha? Por que a elevação é ao quadrado? Você fala deformação da mola, né? Então, também, Eduardo, vem dessa relação com a curva do material, tá? Porque a gente... Isso daí vai sair de uma integral, por isso que não compensa vocês verem ainda. Ele sai de uma integral e na hora que a gente integra, vem esse quadrado dividido por 2, tá? Na verdade, a gente integra isso daqui, ó. A gente acaba integrando isso daqui. Porque como a força é igual, né, a essa constante elástica do material vezes o x, e isso daí vai acontecer só na subida da reta, né, da tensão-deformação da reta lá, a gente tirando a área disso daí, embaixo dessa reta, só na área de deformação elástica, a gente vai ter uma integral. Como isso daqui é constante e isso daqui varia conforme a força, a gente vai ter que integral de x é x ao quadrado dividido por 2. É por isso que vem esse quadrado aqui. Tá? Quando espreme um, solta um, aí vai. Isso, é mais ou menos isso. Ó, só para vocês não ficarem curiosos... Professor. Oi. É bem parecido com aquele brinquedo de mola que geralmente as crianças têm. Eu não sei qual é o brinquedo de mola. É um brinquedo, quanto mais você puxa, ela ganha mais força, né? Então Isso. ela meio que desfazendo os arcos da mola, depois ela volta. Isso, exatamente. Arcos de cores. Isso, quanto mais você puxa... Quem que falou? Amanda. Amanda, quanto mais você puxa, maior vai sendo a deformação. Quanto maior a deformação, maior a energia mecânica
né, a energia potencial elástica que nós estamos inserindo nessa mola aí, tá? Por isso que quando a gente solta, volta com tudo, dá aquela pau, né, aquela pancada. É por conta disso, tá? Isso, tem um brinquedo. Quanto mais você puxa, a mola vai se deformando. Ah, bacana. Eu não sei qual que é, não. Mas o conceito é esse. Resumiu bem. A bereta, a arma de bereta, nós esticava a mola para a bolinha ir com mais força. Ah, então, você esticava a mola, Richard, porque você tem que comprimir, né? Então, olha o que vocês estavam fazendo. Quando você esticava a mola e deformava ela plasticamente, você ia aumentar o quanto essa mola ia ser comprimida, né? Tá certo? O X dela, você estava aumentando o X. Por isso que a energia fica maior e a bolinha sai com mais força. Aí aqui, ó, o Eduardo, né, falou, mas de onde saiu esse quadrado aí, né? Esse K, pessoal, ele é um fator do material. A gente calcula conforme a inclinação dessa reta aqui. Tá? Isso daqui é uma curva tensão-deformação. Não precisa nem falar para vocês, mas é só para vocês não ficarem curiosos. Curva tensão-deformação a gente pode tirar para qualquer material. Tá? E a lei de Hooke, ela é dada para essa região aqui. Ó. Perceba que essa região reta é uma região de deformação elástica. Então, até essa força aqui, até essa tensão, a gente vai deformar e o material vai voltar ao normal, como ele era. Daqui para frente, ele deforma plasticamente, ok? Então, o que acontece, né? A energia potencial elástica, ela é a área embaixo desse triângulo aqui, ó. Só que nem sempre é um triângulo, tá? Pode ser de outro jeito, tá vendo esse daqui, ó? Esse aqui é diferente, tá vendo, ó? O escoamento tá aqui, ele acaba não forma um triângulo certinho, tá? Mas esse daqui é bem, né, típico, tá? Então, a área embaixo desse triângulo aqui, ó, a gente vai ter que calcular. E a gente integra isso daí. Vocês não aprenderam a integral ainda. Quando a gente integra, por conta do K ser constante, a gente integra só o X. E integral de X vai dar X ao quadrado dividido por 2. Ok? É só isso que, por enquanto, vocês precisam entender. Tá bom? É daí que vem. Tá? Belezeira, pessoal? Eu gosto dessas relações que vocês fazem. Ah, o brinquedo faz isso. A arminha de bereta faz aquilo. Isso daí é bacana vocês fazerem essas relações. Bom, então, pessoal, o que acontece, né? Então a gente falou das energias. Falei um monte de coisa aqui da energia potencial elástica. Falamos um monte de coisa da energia potencial gravitacional, da energia cinética. Só que a gente precisa falar do princípio de conservação da energia mecânica. Tá? E o princípio da conservação da energia mecânica diz que a soma das energias é igual à energia total do sistema. Ok? Simples assim. Vocês lembram que eu falei que energia potencial é dividida em duas, né? Então eu tenho energia potencial elástica e energia potencial gravitacional. Certo? A energia potencial elástica pode se transformar em energia cinética, assim como a energia potencial gravitacional pode se transformar em energia cinética. Ok? Como que funciona isso? Ó? Vamos supor que a gente tem uma pedra. A gente está aqui em cima, ó, paradão, certo? E a gente está segurando uma pedra. Segura a pedra lá. Tá? Eu falei para vocês que a energia mecânica total do sistema é igual à soma das duas energias. Nesse caso aqui, nós temos uma energia potencial gravitacional, porque a pedra está a uma certa distância do solo, e nós temos uma energia cinética também, certo? Então, a soma da energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial tem que ser igual à energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final. Ok? Olha só. No momento que eu estou segurando a minha pedra aqui em cima do penhasco, eu tenho uma altura máxima, certo? Só que eu tenho uma velocidade zero. Então eu vou ter aqui, olha, a altura sendo máxima, eu vou ter uma energia potencial inicial.
Ok? Concordo? Só que como eu não tenho velocidade, essa parte aqui da minha energia mecânica, que é a energia potencial, energia cinética inicial, ela vai para zero, porque a velocidade é zero. Meu corpo está parado. Ok? Bom, a partir do momento que eu solto essa pedrinha aqui, eu começo a ter uma conversão de energia potencial gravitacional para energia cinética. Ok? Então veja bem, em cada instante de tempo que a minha pedra for caindo, eu vou ter uma diminuição da altura, não vou? Conforme eu vou tendo a diminuição dessa altura, eu vou ganhando mais velocidade. Então percebam, pessoal, que isso daqui é dinâmico, acontece ao longo do tempo. Tá? Conforme a minha velocidade vai aumentando, a minha energia potencial gravitacional vai diminuindo, uma compensando a outra. Ok? Na hora que essa pedra aqui chegar aqui embaixo, ó, um milésimo de segundo antes de bater no chão, certo? A altura dela pode ser considerada como zero. Então a minha energia potencial gravitacional vai zerar, porque não tem o H é igual a zero. Enquanto a minha velocidade aqui vai ser uma velocidade máxima, certo? E aí nós vamos ter uma energia cinética final igual à energia potencial gravitacional inicial. Percebam que a conservação de energia aconteceu aí. Aqui no topo eu tenho uma energia potencial máxima, porque eu tenho altura, né? Só que eu tenho uma energia cinética nula, porque a minha velocidade é zero. No final aqui, ó, pouquinho só antes de bater, bem pouquinho, eu tenho uma energia potencial gravitacional nula e uma energia cinética total, por conta do aumento da velocidade imposto pela ação da gravidade e tudo mais. Entenderam? Conseguiram pegar a ideia aí, pessoal? Sim? Beleza. Tá. Professor, só uma perguntinha. Pode falar. Antes de atingir o solo, a energia potencial, quando a gente fala que ela é nula, ela vai ser igual a zero? Zero. Por quê, Amanda? Mas isso você tem que pensar assim, ó, no último instante antes dela bater. Sabe quando ela só encostou assim, ó, olha, só a poeirinha, o primeiro átomo da pedra encostou. Por quê? A altura aqui é zero. Então, esse H aqui, ó, a gente vai colocar zero. Ele vai zerar essa parcela aqui de energia potencial. Enquanto a nossa velocidade, ela vai ser uma velocidade máxima. Sei lá, 200 metros por segundo. Não sei. Ou 100 km por hora. Tá? Então, velocidade é máxima e energia potencial é zero. É zero. E acontece ao contrário quando eu tenho a minha pedrinha lá em cima. Eu segurando a minha pedrinha. Como não tem velocidade nenhuma, essa velocidade aqui da equação, ó, é zero. Massa é 0 ao quadrado, zero. Massa vezes zero, zero. Dividido por 2, zero. Vai dar tudo zero. Certo? Enquanto aqui ó, tem uma velocidade, uma altura máxima. Aí aqui essa energia potencial vai ser máxima. Ok? Conseguiu captar a ideia aí? Sim, obrigada. De nada. E aí, ó, pessoal, essa somatória das energias, quando eu falo somatória, a energia mecânica inicial mais a energia mecânica final tem que ser igual a zero. Zero, 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 nada. Conseguiram pegar a ideia? Por que é zero? Sim? Sim? O silêncio me diz sim. Então, beleza. Agora, pessoal, ó, a mesma coisa pode acontecer quando a gente está falando de uma energia potencial elástica, tá? Mesmíssima coisa. Imaginem vocês
envergando assim uma régua. Tá? Eu vou até desenhar aqui no Paint. Ó. Paint, tá? Então, ó, no momento inicial nós temos uma régua aqui assim. Ó. Beleza? Aí eu pego essa régua aqui. Ó, eu aplico uma força nela aqui, ó. De modo que ela se deforme para o lado, ó. Beleza? No momento que a minha reguinha está aqui para trás, eu tenho uma energia potencial elástica, certo? Ela tem uma energia armazenada por conta de uma propriedade do material, que é se deformar elasticamente, com possibilidade de voltar depois do jeito que era, ok? Então, olha, nesse momento de aplicação de força, eu tenho energia potencial elástica total. E a minha energia cinética, por conta da velocidade ser zero, a minha energia cinética é zerada. A partir do momento que eu tirar o meu dedinho daqui, ó, o movimento de trás para ele vir para frente, essa régua sair daqui de trás e vir para frente, vai começar, certo? Conforme ela for indo para frente, a energia potencial elástica que ela tem armazenada vai se convertendo em energia cinética por conta do aumento da velocidade, ok? Se eu tenho aumento da velocidade e eu estou trocando energia potencial para energia cinética, no final, quando ela já estiver chegando aqui, ó, bem na posição inicial dela, a velocidade vai ser máxima, só que a energia potencial elástica vai ser zero, porque eu já não tenho mais nenhuma deformação em X, certo? Eu não tenho mais aquele Xzinho aqui, ó. Opa, fui errado. Eu não tenho mais esse Xzinho aqui de deformação, ok? Então, a partir desse momento, converteu-se toda a energia potencial elástica em energia cinética, tá? Então, olha só que interessante, pessoal. Para a gente só acabar de contextualizar aqui e eu liberar vocês. Quando eu olho para essa situação aqui, ó, por exemplo, da pedra ou da régua que eu falei agora, a gente vai perceber que a energia cinética inicial é igual à energia potencial gravitacional final. Assim como a energia potencial inicial é igual à energia cinética final. Por isso que se anula. Tá? Por isso também se anula, né? Porque a gente vai ter um fator zero aqui, zero lá, cancelou, já era. Vocês entenderam, pessoal? Ficou claro aí? Sobre energia? De boa, professor. Beleza. Bom, então, o que eu tinha para falar sobre energias mecânicas era isso daí, tá bom? Eu vou deixar depois um exercíciozinho resolvido lá para vocês, certo? E vou deixar também, como método de revisão, um exercício sobre energias mecânicas, né? Um de continha e um conceitual. Tá? Que eu acho que energia mecânica vale a pena. E aí eu já libero para vocês o questionário para vocês começarem a fazer. Tá? Então, ó, como combinado, esse questionário aí de hoje, ele vai ficar até segunda-feira. Então, de hoje ele vai ficar até o dia 17. E aí, do dia 17, eu vou liberar a prova que vai até o dia 20. Tranquilo? Dia 20 antes da prova. Certo? Estamos combinados? Poliana, tem uma dúvida. Eu estou com 8 faltas de sua matéria, mas não faltei nenhum dia. Ah, Poliana, pode ser que tenha alguma atividade que você não tenha entregue no dia que eu estava registrando as faltas, tá? Eu sei que você não faltou. Só que como tem atividade lá que está faltando, então eu coloco falta. Você lembra do nosso combinado? Que as faltas não eram só por conta da presença aqui na aula síncrona. Porque senão seria injusto.
tem gente que não pode participar da aula síncrona e ver a gravação depois. Então, se eu for dar presença para quem participou da aula síncrona, às vezes eu sou injusto com outras pessoas. Isso, pode ser, tá? Mas aí vai entregando, e depois eu reviso lá as notas, tá? Porque quando vocês mandam uma mensagem, eu reviso as presenças lá, tá bom? E não fiquei sem fazer atividade. Eu vou dar uma olhada lá, Keila, depois então. Tá bom? Me manda uma mensagem. Quem teve problema com falta, me manda uma mensagem depois. Pode ser no Moodle, ou procura lá no Facebook, Instagram, e-mail, qualquer lugar. Manda uma mensagem lá. Tá bom? Professor. Oi, Keila. Professor. Então, o que pode ter ocorrido é que houve 2 vezes que a minha conexão perdeu o sinal, entendeu? E eu pedi para avisar, e quando eu retornei, eu não sei se já tinha conferido as presenças e tal, entendeu? Não, ok. Igual hoje. Mas eu não vejo presença só por você entrar aqui na aula. Eu vejo também das atividades. Eu fiz todas as atividades, professor, e todos os dias de aulas eu estive. Então deve ter sido eu que me bronho, então. Então eu vou ver lá. Depois você manda uma mensagem só pra me lembrar, tá? Manda um e-mail lá. Tá bom, só pra me obrigada. lembrar. Tá que jóia. aí eu... Tá bom? Tá jóia. Eu tenho 12 faltas. Meu Deus do céu. É porque cada dia, pessoal, são 4 aulas. Então dá 4 faltas mesmo. Tá bom? Eu vou ver lá também. Vê também. Manda e-mail lá. Reclama com o Raul. Depois a gente vê. Tá bom? Beleza. Pessoal, então se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente termina por aqui, tá? Boa noite. Até semana que vem. E já eu libero o questionário para vocês. Até umas 9 horas eu libero aí para vocês. Tá bom? E a prova segunda-feira, hein? Então é fora do nosso dia aí. É segunda-feira. E na quinta termina o prazo. E aí, tchau e benção. Primeira parte foi embora. Boa noite, pessoal. Beijinho, beijinho.